gostaria de começar essa aula com uma pergunta aqui para a plateia. Ser otimista é bom ou ruim? Bom. Era isso que eu queria ouvir. Ser otimista é bom, eu concordo. Mas existe um pedacinho do otimismo que não é bom. E esse é o pedacinho do otimismo que está relacionado com o planejamento. Lembra da história do João e da Maria? É aí que tá. O João era otimista quando fazia as metas dele. Ele dizia que ia estudar 8 horas e daí ele só estudava 7. E o ser humano tem essa tendência. A gente cria metas que são otimistas demais. E aí a gente não consegue cumprir e a gente se frustra. E todo aquele otimismo vai por água abaixo. Então nessa aula a gente vai falar sobre como criar metas, como criar um planejamento, uma agenda de estudos que seja atingível, que não seja otimista, que seja realizável, que você consiga cumprir e que você se sinta no final da sua semana não um João frustrado com metas gigantes que não consegue bater, mas uma Maria com metas atingidas e até com uma gordurinha acima da meta. E fazer esse planejamento significa você descobrir o seu horário de estudos. E aí, não vá achando que eu sou santo para fazer milagre. Eu não tenho como te dizer qual é o horário de estudos perfeito. Afinal, você tem a sua vida, a sua rotina, as suas obrigações. O que eu vou fazer aqui é te dar uma série de guias para que você consiga fazer o seu próprio planejamento. E para ilustrar como não funcionaria eu dizer exatamente qual deve ser o seu horário, eu vou fazer um experimento aqui agora com o pessoal do estúdio. Gente, vamos combinar que na quarta-feira de manhã vocês vão fazer a redação da semana. Não! Quarta-feira não dá. Não posso. Viu? Pela reação deles vocês já entenderam, né? Eu não posso dizer para você faça isso nesse horário, porque aí vai ter algum compromisso que você tem na sua vida e você não vai conseguir fazer o que eu te disser. O que vai acontecer? Você será apenas mais um João, frustrado porque não conseguiu cumprir o cronograma que eu propus. Então, aqui a gente vai falar de ferramentas para que você monte o seu cronograma. E a primeira ferramenta que você vai utilizar é o PDF que se encontra na descrição desse vídeo. É uma agenda semanal e o nosso objetivo nessa aula é entender como montar essa agenda semanal. A criação da sua agenda, ela tem 2 regras apenas. Deixa eu te mostrar quais são elas. E a regra número 1 é: você vai colocar na sua agenda tudo o que for fazer. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Nós queremos ter uma agenda super completa. A regra número 2 é que para cada atividade você vai colocar mais tempo do que realmente precisa para cumpri-las. Lembre, o nosso objetivo aqui é fazer metas que você consiga cumprir e colocando mais tempo do que precisa é mais fácil de você conseguir cumprir. Ainda, você vai perceber que não é bem assim. Você coloca mais tempo do que precisa e às vezes não é o suficiente. Então essas são as 2 regras de ouro que a gente vai usar agora para ilustrar a criação de uma agenda inteirinha. Agora, a gente vai montar a agenda conforme o material que está em PDF. A minha recomendação é que você imprima vários desses materiais, porque você vai ter que fazer um planejamento para cada semana, daqui até o Enem. E esse planejamento, essa metodologia que eu vou te ensinar agora, ela é feita em 5 passos. No primeiro passo, nós vamos colocar as atividades mais básicas e essenciais da sua vida, que são o sono e a alimentação. Sem essas 2 coisas, a gente não vive. Vamos lá. Eu vou criar uma agenda para mim. Vamos supor que eu costume almoçar todos os dias do meio-dia até a 1. E aqui você já percebe o meu primeiro erro de planejamento. Lembra da regra número 2.
colocar mais tempo do que precisa. Então, se o meu almoço vai do meio-dia até a 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o meu almoço indo até às 13h30. Eu vou aumentar o tempo. Essa é a regra do planejamento aqui do curso Como Estudar Online. Corneta, é preciso colocar o horário de almoço do final de semana também? Bia. Qual é a regra número 1 do planejamento aqui do Como Estudar Online? Colocar tudo que for fazer. Viu? Você chegando na sua própria resposta. Sim, tem que colocar tudo, galera. Tudo. Inclusive o almoço de domingo com a família. Vamos botar na nossa agenda. Vem comigo. Então, completando a minha alimentação do meio-dia, todos os dias estão reservados para o almoço com mais tempo do que eu preciso. A nossa agenda está organizada das 6 da manhã até as 11 da noite. Então, se você acorda depois das 6 e se você dorme antes das 11, você vai botar também os seus horários de sono aí na agenda. E fica tranquilo porque no último módulo do curso, quando a gente fala sobre potencializar a agenda, a gente vai entrar mais a fundo nos tópicos de sono e de alimentação. Vem pra mãozinha. Como eu sou uma pessoa muito mais noturna, eu me acordo às 6 da manhã. Então, eu vou colocar para ir dormir às 10 da noite. E aí, a primeira fase do meu planejamento está completa. Agora, a gente vai para a fase 2. Já temos alimentação e sono. Agora é hora da gente colocar aquelas atividades recorrentes. E essas, só você vai poder preencher a sua agenda. Para ilustrar essas atividades recorrentes, eu vou pedir um exemplo aqui do estúdio. Alex, me diz quais são as tuas atividades recorrentes. Eu trabalho com meu pai de segunda a quinta, todas as manhãs. Segunda a quinta, todas as manhãs, Alex está no trabalho. Então, aqui no nosso planejamento semanal, a gente vai colocar as manhãs bloqueadas para o trabalho. Mas calma, temos mais uma pergunta. Alex, que horas é o teu trabalho? Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Então, que horas tu vai colocar aqui na agenda? Das 8 ao meio-dia. A Alex não tá prestando atenção, não sabe a regra. Bia, qual é a regra número 2? Sempre colocar mais tempo do que acha que é. Sempre colocar mais tempo do que é necessário. Então, se o Alex trabalha das 8 ao meio-dia, ele vai colocar a partir das 7h30. Bom, pessoal, mas percebam que o trabalho é só uma das fontes de atividade recorrente. A gente vai ter também exercícios físicos e outros cuidados com a saúde, escola e outros estudos, além de cuidados da casa e da família. Então são 4 fontes. E para vocês verem como é fácil a gente errar na hora desse planejamento, a gente vai usar de novo o Alex como cobaia. Alex, as atividades recorrentes são trabalho, cuidados da casa, escola e exercícios físicos. Tu esqueceu de alguma coisa aí no teu planejamento? Exercício físico. O que tu tem feito de exercício físico? Academia, terça e quarta. Que horas? Das 7 às 8 da noite. Muito bem. Então agora temos sim todos os eventos recorrentes do Alex. E percebe, é muito fácil a gente acabar esquecendo uma coisa que a gente faz. Não tem problema tu não lembrar de tudo no primeiro, porque esse planejamento vai ser refeito. Mas foca em colocar tudo. Regra número 1. Vamos adicionar no nosso planejamento o exercício físico do Alex. Muito bem, agora sim estão todas as atividades recorrentes do Alex aqui. É hora da gente falar sobre o próximo passo, o passo 3, que são as atividades pontuais. O que isso significa? São aquelas coisas que vão acontecendo e que a gente não tem como prever, não é uma coisa rotineira. Como assim? Uma consulta médica, uma festa, um encontro com os amigos. Esse tipo de coisa, eles vão acontecendo, eles acontecem de forma espontânea. E a gente não vai conseguir dizer daqui a um mês que a gente vai ter que estar no médico na quarta-feira às 2 da tarde. É por isso que esse planejamento ele tem que ser revisitado toda semana.
Vamos supor que vai ter aí um dia em que a gente tem uma consulta médica na parte da tarde e que a consulta seja das 14 às 15. Você vai planejar o tempo de deslocamento para a consulta, o tempo de atraso do médico, porque eles atrasam bastante, e o tempo para voltar para casa. Então não é das 14 às 15, é das 13h30 até as 15h30. Lembrem, só tem 2 regras e você só precisa cumprir elas. Não é nada fácil. Então vamos botar a consulta médica aqui na terça-feira. Falamos sobre sono e alimentação, fase 1. Falamos sobre eventos recorrentes, fase 2, e sobre eventos pontuais, fase 3. Agora vamos para a fase 4, horários de estudos. Tá, mas pera, eu tenho que colocar só os estudos nessas partes? Aí que tá, Laura. Ótima pergunta. Era uma pegadinha. A fase 4 ainda não são os horários de estudo. Na verdade, a fase 4 são os momentos de lazer. Mas, Corleta, lazer não conta como eventos pontuais? Ótima pergunta. O lazer não conta como eventos pontuais. O evento pontual é uma coisa que surge externa, que alguém te convida para fazer, que é a formatura do primo, que é a consulta médica, são coisas que tu tem que fazer e que te convidaram na maioria das vezes. O lazer, ele tem que estar na tua rotina. Mas o lazer, ele precisa ser um lazer programado. O lazer programado é aquele em que você reserva tempo para você mesmo, para você fazer o que quiser. Pode ser que você reserve esse tempo e só deixe ele lá para fazer o que der na telha quando aquele momento chegar. Ou pode ser que tenha alguma atividade que você gosta muito e que não está aqui ainda. Por exemplo, fazer leitura, ou então sair com os amigos sábado à noite. Se é uma coisa que você sai todos os sábados, então você bota isso como um momento de lazer, não é mais uma atividade pontual. Beleza? Domingo à tarde vai ser um momento de lazer. Eu não quero estudar no domingo à tarde. E a mesma coisa no domingo de manhã. Eu quero dormir mais. Para finalizar, eu vou reservar o sábado à noite com uma festa com os amigos e o sábado de manhã um pouco mais de lazer. Então todos esses horários em branco serão os seus horários de estudos? Quase lá. Para você alocar os seus horários de estudos, você tem mais 2 regras. A primeira regra é: um turno de 3 horas vai ser para o estudo da redação. Ela é a prova mais importante do Enem. Então você escolhe um turno, bloqueia e toda semana você vai escrever uma redação. Nesse caso aqui, no caso da rotina recorrente do Alex, eu sugiro que o Alex faça a redação na sexta-feira de manhã, que ele não trabalha, que ele está acostumado a acordar de manhã para trabalhar com o pai dele, então ele vai continuar acordando de manhã na sexta e reservar esse turno para redação. A regra número 2 é que no final de semana eu recomendo que você não coloque um horário de estudos. O final de semana vai servir para recuperar a matéria acumulada, para revisar o que foi estudado na semana e para estudar se você quiser. Lembra, o nosso objetivo é bater as metas. Metas menores são mais fáceis de serem batidas. E se a gente conseguir bater, o que acontece? Na próxima semana, a gente aumenta essa meta. Pois bem, então aqui na minha mãozinha os meus horários ficaram da seguinte maneira. Na sexta de manhã, o turno da redação. E de segunda a sexta, na parte da tarde, os meus horários de estudo efetivo. No sábado, sem horário de estudos. É um momento em aberto para recuperar a matéria atrasada e para estudar, caso tenha vontade. Então, era isso. Viu como é simples? São 2 regras. A primeira é a regra de ouro. Você coloca tudo. E a segunda é a regra de platina. Você coloca mais tempo do que precisa. Se você fizer isso, você vai conseguir criar uma rotina de estudos poderosa. E é importante você saber, ninguém acerta de primeira. Você vai ver, você vai fazer o cronograma da sua semana, não vai ficar perfeito. Você vai ter que refazer para a próxima semana. Na verdade, toda semana você vai ter que fazer esse mesmo exercício. Isso é ótimo,
porque tudo nessa vida é questão de treino. Se você continuar fazendo esse exercício de planejamento toda semana, você vai chegar na rotina de estudos perfeita para o seu tempo. Bom, por essa aula era isso. Agora você já tem a sua agenda com os seus horários de estudos. Mas, Coleta, o que eu devo estudar nesses horários? Essa é a pergunta que não quer calar, que a gente vai responder na próxima aula. Até lá!